vinho novo em odres novos, conduzindo a igreja em tempos difíceis. Com essas palavras, nós damos início ao terceiro encontro de liderança organizado pelos Sínodos do Estado de São Paulo. O propósito com esse encontro é trazer informações para abençoar a vida da liderança da nossa igreja, nas igrejas locais, federações, confederações, em todos os níveis. Queremos, através desse trabalho, abençoar a sua vida, abençoar o seu trabalho, abençoar aqueles que estão próximos aqui do Sudeste e aqueles que estão de longe também, no Nordeste, no Norte, no Sul e no Centro-Oeste. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja que tem as suas raízes na Reforma Protestante. Nós defendemos a nossa herança reformada, mas a nossa igreja também é uma igreja que caminha a passos largos. É uma igreja que evangeliza, que prega o Evangelho de Cristo Jesus. É uma igreja que avança de acordo com a palavra do nosso Deus. E louvado seja o Senhor por todas as lideranças que têm se levantado em nossa igreja. Louvado seja o Senhor por todas as pessoas que Deus tem usado na liderança. Você que é um líder, você que está envolvido na sua igreja ou na sua região, o desejo do nosso coração é que as palestras que você estará ouvindo hoje, amanhã e no sábado, na parte da manhã, possam contribuir e abençoar com o seu ministério. Ser líder, ser liderança é responsabilidade. E queremos em Deus que você cada vez mais possa exercer essa sua liderança de acordo com a vontade do nosso Deus. Hoje nós teremos a palestra de abertura do presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro Silva. O reverendo Roberto é pastor na Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais. E estará nos falando nessa abertura, trazendo uma palestra, desafiando o seu coração a respeito da sua liderança, com vinho novo em odres novos. Nós teremos também alguns testemunhos durante o nosso evento, pessoas que estarão compartilhando quais são os odres novos que tem usado na sua igreja, na sua região. Que Deus possa usar a sua vida como um vinho novo, na sua casa, na sua igreja, na sua região, no seu presbitério, no seu sínodo, na sua federação, na sua confederação, onde você estiver, que você seja um líder de canal de bênção para a glória do nome do nosso Deus. E que esses odres novos que estaremos compartilhando nesses dias, você possa aprender com eles, possa crescer com eles e aplicar na sua liderança, no seu ministério. Eu convido você a partilhar conosco desses dias. Convido você a estar caminhando conosco nesse projeto onde o nosso desejo é treinar melhor a nossa liderança a serviço do reino de Deus, a serviço da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero convidar você a orar comigo. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, graças te damos por essa noite. Graças te damos por todos aqueles que reservaram tempo para estar aprendendo mais a respeito de Ti, a respeito da Tua palavra, a respeito daquilo que eles podem melhorar no seu trabalho, a seu serviço, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a palavra que será proclamada pelo reverendo Roberto nesta noite, trazendo, Senhor, bênção na vida de cada um, trazendo bênção no coração de cada um. Usa também os seminários que teremos, os testemunhos, abençoa o louvor, enfim, Senhor, toma esse evento nas suas mãos. Que o terceiro encontro de liderança seja um canal de bênção para o louvor da Tua glória. Nós te exaltamos, nós te adoramos, porque não há um Deus semelhante a Ti. E nós celebramos o Teu nome, pois Tu és o rochedo da nossa salvação, a nossa cidadela, o nosso castelo forte. Fica conosco, nos abençoe nesta noite, fala com cada um de nós. Nós clamamos diante de Ti, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, um bom congresso, um bom evento, e vamos ouvir agora a palavra do nosso presidente, reverendo Roberto Brasileiro.
Meus amados e queridos irmãos, neste congresso de liderança que envolve os sinos de São Paulo, quando nós devemos olhar odres velhos e odres novo, o vinho novo, para os momentos difíceis que nós estamos vivendo, os grandes desafios que nós temos, é importante a gente ter sempre na mente essa temática colocada, porque essa temática traz para nós alguns desafios. Se os irmãos observarem aquilo que foi publicado nesse encontro de líderes, irão descobrir vinho novo em odres novos, conduzindo a igreja em tempos difíceis. Eu creio que cada um de nós temos desafios, temos lutas, temos problemas, mas muitas vezes nós devemos olhar aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. É interessante que os irmãos deram uma olhada no capítulo 12, e no capítulo, ele fala a respeito dessa matéria, no capítulo 9 também ele fala, no capítulo do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar a mesma citação, o mesmo desafio para nós, em Marcos capítulo 2, e também no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, ele trata da mesma matéria. E quando você olha nessa perspectiva, eu gostaria de ler no Evangelho de Marcos, a partir do verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente, o noivo não pode jejuar. Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e também se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Meus queridos, que desafio para nós. O que Jesus queria nos ensinar nesse texto? Qual é o grande desafio para a igreja? Jesus estava falando de um momento específico do seu ministério, ou estava trazendo uma mensagem geral para cada um de nós. Nós como liderança, nós como povo de Deus, nós como família do Senhor. Jesus estava combatendo o jejum, ou Jesus estava ensinando a respeito do jejum? E quando você olha todo esse contexto, você vai descobrir que Jesus come com os pecadores, Jesus é o Senhor do sábado, Jesus faz milagres, cura paralítico. É um contexto todo envolvido nessa compaixão de Jesus. Jesus está mostrando que quando o noivo está presente, no período de sua encarnação, não havia a necessidade dos discípulos jejuarem, porque o noivo se fazia presente. Mas chegaria o dia em que ele iria para estar com o Pai, iria cumprir todo o ministério para o qual ele veio para cumprir, toda a obra redentora que ele veio para executar, onde de fato ele daria a vida por cada um de nós. E nesta hora, então, os seus discípulos, a partir do início da igreja, a partir do ministério da igreja, dirigida pelo Espírito Santo, os seus discípulos iriam descobrir que de fato poderiam entender o reino dos céus numa visão diferenciada. O comentarista Chris Martin deixa bem claro que a ideia central aqui é que o Evangelho traz coisas novas para nós. O Evangelho traz alegria, contentamento. O Evangelho traz paz para os nossos corações. O Evangelho germina em nós uma nova disposição dentro daquilo que de fato é a graça de Deus, o poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Odres novos, vinho novo, para esses tempos difíceis que nós estamos vivendo.
Mas o que significa isso para nós? É sobre esta expressão que eu gostaria de meditar com os irmãos, de palestrar com os irmãos. É pena que nós não podemos debater nesta hora, mas estou disposto, se necessário for, esclarecer alguma das questões. Se algum irmão tiver uma pergunta e um dia quiser dirigir-me, eu procurarei respondê-la adequadamente. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos compreender algumas coisas que são importantes. Nós vivemos em um momento novo, pós-pandemia, onde todos nós passamos por restrições, por situações difíceis. Mas uma coisa nós precisamos compreender: que o Evangelho da graça em nosso Senhor Jesus Cristo é cada dia mais novo, mais vivo, porque é o Evangelho da graça. Essa é a ideia central de todas as coisas. O Evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo traz a nós é o Evangelho novo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este Evangelho é marcado por algumas coisas que o capítulo 2 do evangelista Marcos traz para nós. E aquilo que marca esse Evangelho, nós diríamos que sempre é uma mensagem nova para nós, para odres novos, mesmo nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando, onde a igreja muitas vezes é desafiada por as situações mais duras que nós poderíamos entender. Mesmo nesta hora, os mesmos princípios do Evangelho, como algo novo, traz vida a cada um de nós. Agora o irmão poderia levantar um questionamento muito interessante. Pastor, nós vivemos numa igreja que é uma igreja conservadora, é uma igreja que tem uma confissão de fé do século XVII, tem todos os seus símbolos de fé, seu catecismo maior e menor também no século XVII, juntamente com a sua confissão de fé. E como esta igreja está falando de odres novos e vinho novo. Meus amados, quando você olha para a nossa confissão de fé, e quando você olha para os nossos catecismos maior e menor, onde esses três documentos compõem os nossos símbolos de fé, que expressam aquilo que nós cremos, você vai descobrir que eles são mais vivos, mais eficazes, mais novos a cada dia que passa na sociedade. Há nesses elementos que referenciam aquilo que nós cremos, à luz das Escrituras Sagradas, uma vivacidade, uma aplicabilidade nova. Então a mensagem do Evangelho é a mesma mensagem, em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer situação da história. Nós vamos tratar dos mesmos assuntos que nós tratamos de princípios, de pontos essenciais. Aí você volta e pergunta para mim: pastor, mas nós somos membros de uma igreja presbiteriana que tem uma Constituição de 1950, que tem um Código de Disciplina de 1950, que tem um princípio de liturgia de 1950. Não é tão velho assim, pastor? Nós não deveríamos ter algo mais novo? Nós não deveríamos ter uma reforma para ter uma igreja mais dinâmica? Meu querido, quando você olha a nossa Constituição, quando você examina o nosso Código de Disciplina, quando você olha os nossos princípios de liturgia, você vai descobrir neles uma vivacidade. Estão novos, são contemporâneos, têm resposta para os nossos dias. Necessário, se for, algumas emendas. E essas emendas vão sendo feitas à medida que a igreja vai se conscientizando, vai propondo os nossos concílios, e principalmente o Supremo Concílio, onde é o lugar para propor emendas, e a igreja então vai tomando as suas decisões. Mas são novos. Há uma vivacidade. Quando você lê a respeito do presbítero, a respeito do diácono, a respeito do pastor, a linguagem é uma linguagem própria para os nossos dias. Marido de uma só esposa, fiel na sua vida diária, firme nos seus pontos de vista,
homem que trata bem o seu lar, que cuida bem de sua família. Isso é novo, isso é cada dia mais revolucionário para os dias em que nós vivemos. Minha liderança e meus queridos e amados irmãos, nós temos odres novos e vinho novo a cada instante que você examina os documentos da igreja. E a palavra de Deus é sempre atual, sempre contemporânea, sempre respondendo às nossas indagações. E eu gostaria de levantar algumas questões à luz de Marcos capítulo 2, que são questões práticas para este momento que nós estamos discutindo. Se os irmãos olharem no início do capítulo, vocês vão descobrir uma história de um paralítico que é levado à presença de Jesus em Cafarnaum. Esse texto todo traz para nós algumas questões que são muito importantes, que são odres novos, vinho novo em odres novos, para esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Eu vou ler esse texto. Mesmo que seja um texto um pouco mais longo, eu gostaria que a paciência dos irmãos me permitisse a leitura desses 12 versículos de Marcos capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. O texto faz questão de mostrar a cidade em que ele estava. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Guardem bem isso, um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha o trabalho, as dificuldades. Abriram o telhado, baixaram o doente no lugar exato aonde estava Jesus. Houve um estudo, não foi uma coisa simplesmente de, vou fazer. Não, estudaram o local onde estava Jesus, abriram o telhado daquele lugar e baixaram aquela pessoa à presença de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo que seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. O que me ressalta desse texto como vinho novo, presente hoje, atual hoje para os nossos dias. A primeira coisa que me ressalta desse texto é a compaixão. A compaixão para aquele que sofre, para aquele que está passando por lutas, por dificuldades. Será que nós temos encarado essa situação nos dias em que nós vivemos? Quando o homem tem perdido todos os seus parâmetros, quando o homem está se destruindo um ao outro, será que nós estamos olhando esta visão de compaixão, de sentir a dor do outro, de sentir a necessidade de estar ao lado do outro, nos momentos mais difíceis da sua vida? Lá estava um homem paralítico, completamente paralítico, não tinha como sair da cama, não tinha como se locomover, não tinha como cooperar, precisava de alguém tomá-lo nos seus braços e carregá-lo. E esses 4 homens assim fizeram, levá-lo na sua própria cama até onde estava Jesus.
A ideia de alguns desse texto era como se eles pegassem aquele homem e colocassem um lençol e cada um pegou uma parte, o lugar do lençol para carregar aquele que estava enfermo. Que dificuldade, que lutas, numa expressão profunda de compaixão, de certeza que estava fazendo o melhor para aquela pessoa. Nós precisamos, meus amados, abrir os nossos corações nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, para expressar para as pessoas a nossa compaixão. A igreja precisa sentir a dor do que sofre, sentir a misericórdia ter a misericórdia para com aquele que muitas vezes está ao nosso derredor, que não pode se locomover, não pode andar, não pode sair de onde nós estamos. Isso tudo é expressão de fé. O texto sagrado afirma, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé daqueles que carregavam aquele homem enfermo. Jesus viu a fé daqueles que levavam aquele homem paralítico à sua presença. Nós precisamos de homens, de mulheres que possam expressar a sua fé através de atos de misericórdia. Há muitas pessoas que afirmam, eu creio, eu aceito Jesus Cristo. Jesus Cristo é tão bom. Eu gosto tanto do Senhor Jesus Cristo. Eu vibro com a igreja. Mas na hora de expressar compaixão, de sentir a dor do outro, ele se ausenta. Ele foge. Ele não cumpre o seu compromisso. Nós precisamos de pessoas que expressam a sua fé através de atos, de propósitos. Como afirma o Tiago na sua carta, a fé ela se expressa por obras, pela maneira de ser de cada um de nós, com atos de compaixão, de sentir a dor. Aí o irmão vai levantar, pastor, mas isso é muito bom. Isso é um vinho novo para nós. E um odre novo. Pastor, mas isso é desafiador para nós. Mas olha o texto sagrado que eu colocaria dentro desse mesmo texto, outra expressão. Houve crítica. Os escribas começaram a criticar. Começaram a discutir entre eles. Porque Jesus havia perdoado os pecados. E Jesus não veio para outro propósito, a não ser para levar para a cruz os meus pecados e os seus pecados. E há muitas pessoas que têm uma visão distorcida do Evangelho, que pensam que o Evangelho é para um grupo seleto, para um grupo específico. Nós sabemos que o Evangelho é para os eleitos de Deus. Mas quem os sabe, quem os conhece, é somente o próprio Deus. E cabe a nós pregarmos o Evangelho, e a tempo e a fora de tempo. As críticas vão existir. E eles criticaram a Jesus Cristo naquele momento. E há muitas vezes a crítica dizendo, a igreja não pode se expressar através de atos de misericórdia. Há outros que gostariam que a igreja só trabalhasse nesse sentido, mas não é este só o objetivo do Evangelho. O objetivo principal do Evangelho é levar a mensagem de perdão ao pecador e dizer para ele que em Jesus há a resposta para a sua vida, para a sua transformação, que em Jesus há a solução para todas as coisas. É vinho novo e odres novos. É a mesma mensagem dentro do contexto difícil que nós estamos vivendo. Dentro de um mundo que muitas vezes, lá no seu coração, lá no seu íntimo, critica. Mas cabe a nós continuarmos pregando o Evangelho. A mensagem da graça, da reconciliação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Marcos capítulo 2, então, continua enfatizando para nós. De um lado, mostrando essa compaixão, que é uma expressão de fé. Onde esses homens se sacrificam, lutam para levar essa pessoa ao Senhor Jesus Cristo, onde a principal mensagem é de perdão, de reconciliação, mas também é curativa. O que nós podemos fazer? Nesses tempos difíceis, nós podemos demonstrar, através da nossa fé, a nossa compaixão
para aqueles que sofrem, para aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas diárias, sem perder a visão principal do Evangelho, que é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas é importante olharmos, meus amados, que em Marcos capítulo 2, logo em seguida nós temos o chamado de Mateus, ou de Levi. Quando Jesus olhou para toda a multidão, ia passando Levi. O texto, verso 14, assim afirma: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. A mesma mensagem está presente nos nossos dias. O mesmo desafio que nós temos de mostrar compaixão, nós temos também de levar o convite às pessoas para andar com Jesus, para andar diariamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, para serem discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, para conviver com Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu leio essa descrição, me chama a atenção como os olhos de Jesus foram bem direto àquela coletoria, àquele cobrador de impostos, muitas vezes odiado, não aceito pela sociedade, pária da sociedade daqueles dias, mas Jesus viu nele algumas condições diferentes, que só a graça nos ensina. E quando nós assim pregamos o Evangelho, nós assim o fazemos para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Bolle, um dos primeiros pioneiros do Evangelho no Brasil, viu um jovem engraxate, um jovem que engraxava as rodas do trem. E olhou para aquele jovem e viu nele algo diferente. E convidou-lhe para ser parte do povo de Deus. Mais tarde, esse jovem foi instruído por aqueles pastores iniciais da mesma época de João Bolle, e ele se tornou Álvaro Reis, um dos grandes obreiros na vida da igreja. A igreja precisa ter sempre a visão para com as pessoas. Não é fecharmos os olhos, é descobrirmos na nossa liderança aqueles que de fato têm condições e um chamado especial do Senhor. É um vinho novo e um odre novo para um momento difícil, que tem uma mensagem para os nossos dias, que vai transformar vidas, que vão sair do seu status quo para tomar um novo caminho, uma nova decisão, de andar com o nosso Senhor Jesus Cristo e se tornar mais tarde pastor, presbítero, diácono, atuante na vida da igreja, sendo bênção para o povo de Deus. Uma liderança ativa é uma liderança que faz liderança. É uma liderança que está sempre procurando descobrir novas pessoas, novos irmãos, para assumir lugares estratégicos, para continuar o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passando, nós vamos terminando os nossos ministérios, a idade vai chegando, vai ficando o cansaço dos dias, e nós precisamos de vidas novas a serviço da seara. Nós precisamos de Mateus, nós precisamos dos nossos Levi, nos nossos dias de hoje. Vão ser chamados, tirados e colocados para serviço da obra, como homens especiais diante do Senhor. Mas o texto continua. É interessante, capítulo 2 de Marcos continua mostrando agora Jesus chegando à casa de Levi. O verso 15 deixa achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Está juntamente com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eles eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores?
Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Meus amados, aqui está uma das grandes e preciosas mensagens para os dias difíceis nossos. A igreja não pode se isolar do mundo. A igreja tem de estar presente. Agora o irmão podia levantar, e o Salmo 1, pastor? E o Salmo 1 que nos chama a atenção para nós assentarmos a roda, não ouvirmos os conselhos, nem andar nos caminhos dos pecadores. Meu querido e meu amado irmão, a especificidade do Salmo 1 é própria para alguns momentos das nossas vidas. Nós precisamos compreender que o Salmo 1 está nos prevenindo de uma vida de pecado. Agora, o que Jesus está mostrando para nós é que nós trazemos uma mensagem para este mundo nosso. E a igreja se faz presente nesse mundo, trabalhando com pessoas pecadoras, não com pessoas sãs, sadias, que não precisam de arrependimento e nem de mudanças de vida. Nós trabalhamos com aqueles que, de fato, necessitam de ouvir a mensagem redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós trabalhamos com os enfermos, levando a mensagem de consolo, de paz e de harmonia. A igreja precisa estar presente na favela, levando a mensagem de transformação. A igreja precisa estar presente na universidade, levando a mensagem de transformação. A igreja precisa estar presente em todos os lugares, nos condomínios mais importantes e nos lugares mais pobres, com a mesma mensagem: onde está o homem, está a enfermidade do pecado, e nós temos o anúncio da graça redentora em Cristo Jesus. Nós não podemos nos isolar nas montanhas, nem nos montes. Nós não podemos correr para os guetos e ficarmos dentro das grutas. Nós precisamos estar presente no mundo. O Evangelho veio para anunciar, para mostrar, através de um vinho novo, de liberdade, de alegria, de contentamento, de gratidão, o que nós somos. Não uma vida sombria, triste, amargurada, mas uma vida que de fato espelha que mesmo nas provações mais duras, como Paulo deixou bem claro, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, estou alegre mesmo com as cadeias. E eu gosto muito dessa expressão de Paulo: as minhas cadeias têm incentivado a pregação do Evangelho. Deus usou Paulo indo para as cadeias, para as masmorras, para que o Evangelho chegasse até a casa de César e pudesse chegar diante de todas as pessoas. Ele foi um homem chamado por Deus com ministério específico e ele tinha de cumprir o seu mandado. Podemos olhar para um José que teve a alegria e ao mesmo tempo a tristeza. A alegria de servir o Senhor e a tristeza de ser levado ao cárcere injustamente. Mas lá não deixou de pregar, de mostrar quem era o Deus dele, quem era o Senhor da vida dele. E é isso que faz de nós odres novos para vinho novo, o vinho da paz, da alegria, do contentamento, o Evangelho triunfante da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Não há lugar para pessoas que se julgam santas. Há lugares para pecadores transformados pelo Espírito Santo de Deus, chamados para ser santos. É interessante entender essa linguagem bíblica, chamados para sermos santos. Não que se consideram-se santo, somos pecadores. Temos um chamado exclusivo de Deus para uma vida santa diante do Senhor, para a glória, por louvor e honra diante do Senhor. Agora, meus queridos, chegamos no momento de jejum. Texto que nós já lemos em Marcos capítulo 2. O
O jejum para o fariseu ou para aquelas pessoas naqueles dias era um jejum sobrio, de temor, de medo. Era um jejum de obrigação. Não era um jejum de alegria, de contentamento e não de entrega diante do Senhor, de quebrantamento de vida. O que Jesus queria mostrar para nós, ele não estava abolindo aqui o jejum. O que ele queria deixar bem claro que há momentos na vida que nós podemos jejuar, nas crises, nos momentos difíceis que nós estamos passando. Agora eu diria que seria um momento para que a igreja pudesse jejuar, orar. É um momento para que a igreja pudesse se quebrantar diante do Senhor, clamando pelo mundo que nós vivemos, da pós-Covid, de tantas famílias, tantos lares destruídos, semi-destruídos, tantas situações difíceis, crise financeira em tantas casas, momentos em que nós muitas vezes não sabemos nem como vamos proceder. É um momento difícil. A nossa confissão de fé nos convida muitas vezes a pensarmos em momentos difíceis da vida, em vigílias, em jejum e oração diante de Deus. A igreja tem a obrigação de examinar isso. Eu creio que agora é o momento de nós estarmos quebrantados diante do Senhor. Nós precisamos entender que agora é o momento de nós chamarmos e nos colocarmos na presença santa do Senhor. Jejuarmos diante do nosso Deus. Porque a hora é propícia para isso. A situação é desafiadora aos nossos olhos. Nós vivemos uma crise institucional. Nós vemos uma situação em que nós não sabemos, não temos resposta para todas as coisas. Mas o Evangelho é alegria, é contentamento, é liberdade, é gratidão, é felicidade. Mesmo nessas horas de quebrantamento, o nosso rosto vai estar confiante, porque sabemos que aquele que está no Senhor encontra repouso, encontra paz e encontra liberdade. É o Salmo 37. Entrega tudo ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Deixa o Senhor fazer toda a obra. É o Salmo 23, falando no nosso coração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus faz tudo para nós, como lhe aprover. Mas eu gostaria de terminar caminhando para o último ponto desse texto, que fala sobre o dia do Senhor. Estava ali alguns fariseus. O questionamento deles é se deveriam guardar ou não guardar o dia do Senhor. E Jesus Cristo, verso 26, 27 e 28, traz para nós: como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar. Está citando um fato de Davi. E comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que mensagem de triunfo! Nós guardamos um dia em 7. Guardamos domingo. A grande pergunta que muitas vezes alguns irmãos têm levantado: por que a igreja guarda o domingo? Eu creio que há 3 princípios que nós devemos colocar diante de nós. Primeiro, o princípio criacional. Deus criou tudo que existe em 6 dias e descansou no 7º dia. O segundo princípio que deve dar a nós essa convicção maior, e eu creio que nós devemos guardar diariamente para as nossas vidas, está interligado a este princípio criacional, é que Deus, na sua graça, libertou o seu povo. Tirou o seu povo do Egito para a nova terra. Como Deus os liberta em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Nós somos livres em Cristo Jesus. Na morte do Calvário, Ele venceu. Ele pisou a cabeça da serpente. Ele nos libertou. E ao ressurgir no 3º dia, Ele mostrou que as amarras da morte não o prenderam.
Tragada foi a morte por sua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A vitória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos a liberdade. Nós estamos livres do temor da morte pela obra de Cristo Jesus, como Hebreus capítulo 2 deixa bem claro para cada um de nós. Mas, meus queridos líderes, quando nós olhamos nessa perspectiva, nós descobrimos o que significa que o Senhor Jesus deu o sábado por causa do homem, e Ele é Senhor do sábado. Por causa de nós é que Ele morreu na cruz do Calvário. Então, quando eu observo o dia do Senhor, eu observo como o dia de domingo, um dia de profunda gratidão para com o meu Deus, que me salvou, que me libertou. É muito mais do que simplesmente sair do Egito e ter terra nova, terra prometida. É sair do pecado, da escravidão e ter vida nova. Ter triunfo da graça, é um novo homem, é um novo ser, é uma nova pessoa diante do Senhor. Liderança da igreja dos nossos dias, levemos os nossos filhos, nossas casas a observar o dia do Senhor. Nós estamos perdendo essa mensagem do dia do Senhor. Nós estamos secularizando o dia do Senhor. Me desculpe dizer que muitas vezes na própria igreja estamos esquecendo de observá-lo como convém. A líderes dizendo, todos os dias são iguais. Qualquer dia que eu tirar é dia do Senhor. Meu querido, não é esta a ideia. A ideia é nós termos tempo específico. É assim que os nossos documentos confessionais colocam para nós, é ter tempo específico para estarmos na presença do Senhor, para a glória e honra dEle. Eu gostaria que você pudesse olhar nesse sentido, meu querido, e pudesse debruçar no Senhor, que este vinho novo, em odre novo, que é a sua vida, nesses tempos difíceis, pudesse convidar todos os irmãos para olhar o dia do Senhor com nova perspectiva de entrega, de consolo e de paz. Vinho novo, odre novo para os tempos difíceis. Eu gostaria de deixar essa mensagem para todos os nossos amados e queridos irmãos, para toda a nossa liderança, uma fé que se expressa em compaixão para com nós outros, que aceita as críticas e convive com as críticas. Uma fé que leva pessoas a convidar outros para seguir o Senhor Jesus Cristo, mostrando que o Evangelho é para o mundo que nós estamos, para os enfermos, que leva a ter uma visão diferenciada do quebrantamento diante do Senhor e que nos ensina a cada dia mais a reservarmos um dia para o serviço do nosso Deus, para glorificá-lo, para servi-lo e para dizer ao mundo que Cristo é o nosso Salvador. Amém. Amém. Eu quero orar com os irmãos. Ó Pai eterno, nós colocamos tudo diante do Senhor. Que a Tua graça e o Teu poder seja sobre a vida de cada um dos nossos queridos e amados irmãos. E que nós possamos, ó Pai, servir o Senhor com a expressão das nossas vidas, trazendo vinho novo para odres novos, nesses tempos difíceis que nós vivemos, para a glória, para a honra e louvor do Teu nome. E em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém.
Olá, queridos irmãos e irmãs, boa tarde, graça e paz. Eu sou o reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Espero sinceramente que vocês venham tendo um congresso abençoadíssimo para as lideranças do presbiterianismo do nosso estado de São Paulo. A pedido do nosso presbítero Furlan, eu gravo esse vídeo para vocês aqui de Ariquemes, em Rondônia, onde vim pregar no Congresso Regional da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Deus tem tido misericórdia de nós, irmãos, no nosso trabalho na Unida. Há mais de 5 anos atrás, o Conselho da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo me convidou para vir de Brasília para trabalhar na revitalização de nossa igreja. E quando nós chegamos na Unida, nós detectamos que precisávamos fortalecer 3 áreas. Por isso estabelecemos como visão que a Unida deveria ser uma igreja bíblica, unida e relevante. Ao dizermos que ela era bíblica, nós queríamos que nosso culto fosse cada vez mais centrado na pregação expositiva, de maneira que essa fosse a parte central do culto. Quando trabalhamos a questão da unidade, trabalhamos que a igreja deveria ser unida no Evangelho e na palavra, se ela quisesse avançar. E quando trabalhamos o ponto da relevância, isso significa que a nossa igreja deveria alcançar novos membros, mas também fazer toda a diferença no contexto no qual ela está inserida. Para a honra e para a glória do nome do Senhor, o Senhor já trouxe para a nossa igreja, nesses últimos 4 anos, mais de 160 novas pessoas. Neste ano nós já recebemos 45 novos membros e até o final de dezembro esperamos receber mais 10 para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Com uma pregação centrada no Evangelho e fundamentada nas Escrituras, a Unida tem sido revitalizada para a honra e para a glória do nome do Senhor. Na pandemia, nós tivemos pregação bíblica todos os dias, de aproximadamente 50 minutos, para fortalecer os crentes, e Deus permitiu que a nossa igreja crescesse na pandemia. Além disso, depois da pandemia, nós começamos um projeto na nossa região chamado Projeto Dignidade, onde mais ou menos 20 irmãos da igreja, dirigidos pelo nosso licenciado João Galo, cadastram as famílias da região, oferecem cesta básica, pregam o evangelho na rua, distribuem roupa e tem sido bênção e feito a diferença no contexto onde nós estamos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Neste período, a igreja tem uma reunião de oração aos sábados de manhã que faz toda a diferença e nos prepara para trabalhar para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu peço a você que ore pela Unida. E se vier a São Paulo, faça-nos uma visita. Nosso culto é no domingo às 11 da manhã e também às 18 horas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida neste congresso, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que bênção a palavra do Senhor que foi trazida ao nosso coração. Nós estamos felizes com a sua participação aqui no 3º encontro de lideranças promovido pelo Sínodos de São Paulo, Vinho Novo, em Odres Novos. E os Sínodos de São Paulo se organizaram para oferecer para a Igreja de São Paulo e do Brasil o melhor treinamento, porque conduzir a igreja em tempos difíceis é uma tarefa que realmente só pode ser realizada com a graça do Senhor. Por isso, no próximo momento, nós vamos louvar ao Senhor. Ele é bom, Ele tem cuidado da nossa vida e nós queremos convidar você a louvá-lo conosco. O Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana da Moca nos conduzirá em cânticos de adoração. Logo em seguida, nós teremos 3 seminários com os 3 secretários gerais da nossa igreja. O secretário-geral do Trabalho com Crianças, reverendo José Roberto, secretário-geral do Trabalho com Adolescentes, reverendo Esdras Souza, e o secretário-geral do Trabalho com a Mocidade, presbítero Alexandre Almeida. O reverendo José Roberto vai falar sobre vinho novo para líderes do trabalho com crianças. O reverendo Esdras vai falar sobre o vinho novo para líderes no trabalho com adolescentes. E o reverendo Alexandre Almeida vai falar sobre vinho novo para a nossa juventude. Nós queremos convidar você a participar desses seminários com espírito de aprendizado, para que nós todos possamos conduzir a igreja de uma maneira melhor nestes tempos difíceis. Logo depois do seminário, nós convidamos você para retornar para a sala principal, onde nós teremos o encerramento. Fique conosco até o final, para que a Igreja Presbiteriana do Brasil seja equipada
para conduzir a igreja nestes tempos difíceis. Deus te abençoe. Barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. A minha fé firmada está em ti, Jesus. Amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo, soberano, para sempre eu te adoro. Eterna em ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. A minha fé firmada está em ti, Jesus. Amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo, soberano, para sempre
Rei dos Reis. Todos os povos, raças te adorarão. Aleluia, o Rei venceu. Em uma voz o universo se unirá. Melodias e acordes soarão. Os joelhos se dobrarão ante o Rei. Cantaremos sem cessar. Anjos cantam com os homens, tu és Rei. Arcanjos, querubins e os 24 anciãos. Anjos cantam com os homens, tu és Rei. Arcanjos, querubins, aleluia. Graça e paz a todos os irmãos. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de servi-lo através da Igreja do Senhor Jesus Cristo. As nossas igrejas, elas foram atingidas e afetadas por ocasião da pandemia. Estamos vivendo dias difíceis, vivemos dias piores. Logo no início, as nossas igrejas fecharam, as nossas escolas dominicais, não tivemos estudos bíblicos e todos nós, pastores, presbíteros, a liderança da igreja, bem como
todo o povo teve que se adaptar quanto a algumas atividades. Outras atividades nós tivemos que deixar provisoriamente, mas pela graça de Deus nós continuamos seguindo, adorando ao Senhor. Nesse período em que a igreja esteve de forma online, nós aproveitamos para inscrever todos os nossos professores num curso de docência para professores de escola dominical. Aproveitamos esse tempo que alguns professores, a grande maioria inclusive, não estava exercendo o ensino devido classes, nós juntarmos as classes, para fazer de forma online. E pela graça de Deus, ao longo de quase um ano, os nossos queridos estiveram se encontrando, fazendo o curso online e também tendo encontros semanais para discutir o assunto que foi tratado no curso. Foi uma ferramenta, algo gracioso de Deus para a vida da nossa escola dominical. Nós retomamos a escola dominical depois do nosso culto e graças a Deus tivemos um bom retorno de presença e também a capacitação dos nossos professores. E nós também, pela não ter a escola dominical presencial, mas o culto já está funcionando, muitas pessoas começaram a chegar à igreja desejando se tornar membro da igreja, graças a Deus, apesar de toda essa dificuldade. Então, nós iniciamos também de forma online uma classe que nós chamamos da nossa igreja de classe Nova Família, para aquelas pessoas que estão se achegando à igreja, se desejando tornar-se membro da igreja, elas passam por esta classe. E pela graça de Deus, tivemos também essa classe mais de 6 meses online, e no início desse mês nós recebemos muitos irmãos, graças a Deus, e muitos adolescentes professando a sua fé. São meios que Deus vai nos orientando para que a igreja continue avante, para que o reino do Senhor continue avançando neste mundo. Que o Senhor continue assim nos abençoando e nos sustentando, apesar das situações, independente das situações em que nós vivamos. Que o Senhor seja conosco, nos dirigindo e nos orientando, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, queridos. Olá, tudo bem? Eu gostaria de conversar com você, nesse momento, um pouquinho sobre como a gente pode pensar um trabalho com a juventude usando esse tema. Vinhos novo, odres novos. Algo novo para que a gente possa experimentar novas ações ou novas possibilidades que esse tempo que a gente tem de ser possível nesse tempo de nós descobrirmos novas formas de trabalhar na igreja. E a juventude, ela representa uma das áreas mais sensíveis. Nós temos aí muitos estudos mostrando como muitos jovens estão abandonando a igreja. Como é que a gente pode ter esse jovem na igreja? Como é que a gente pode pensar em fortalecer esses jovens na igreja? Como é que nós podemos pensar em fazer uma boa transição da adolescência para a juventude? Você vai ver e vai escutar falar sobre essas várias temáticas, mas eu quero me concentrar hoje no trabalho com a juventude e como nós podemos ter esse trabalho de juventude de uma forma especial, de uma forma profunda, de uma forma que possa trazer uma riqueza muito grande para nós como líderes da igreja, como membros, de tal forma que a juventude da nossa igreja possa ser profundamente edificada. Eu quero começar chamando a atenção para você sobre esse papel que nós temos, o trabalho que nós temos com os jovens na nossa igreja. Eu quero lembrá-lo que dentro da nossa denominação nós trabalhamos com faixas etárias através das sociedades internas. E nesse caso das sociedades internas, nós temos a mocidade presbiteriana. E através desse trabalho de mocidade, é um trabalho que gera uma organização, é um trabalho que prepara a próxima geração e é um trabalho que consolida a nossa
história e perspectiva presbiteriana, que nesses tempos estamos vendo aí muita gente falando, poxa, temos que trazer muita novidade, né? Temos que entreter essa juventude. Repare que, e eu quero dizer isso para você, como líder de jovem, jovens não querem ser entretidos. O entretenimento, ele é simplesmente uma forma passageira. E nós estamos tendo hoje uma geração que quer muito mais consistência, uma geração que quer algo muito mais sólido, uma geração que quer uma liderança consolidada, uma liderança que possa marcar essa geração. E aí nós precisamos desse resgate de pastores, presbíteros e diáconos que trabalhem na igreja e que marquem essa geração. Eles querem seguir, eles querem acompanhar alguém, eles querem ser influenciados, mas por uma boa influência, por pessoas que têm uma vivência, por pessoas que têm uma história daquilo que ele fala e daquilo que ele vive, e que se envolva profundamente com essa geração, né? E esse espaço, né, da mocidade presbiteriana é uma das melhores estratégias de dinamismo para a igreja, com reflexos, né, positivos na vivência cristã. Eu quero chamar a atenção e quero falar para você que não há dinamismo na igreja que não comece com nós, líderes. Não há movimentação na igreja que não passe primeiro pela liderança da igreja. Então, uma igreja dinâmica na juventude precisa de pastores e presbíteros que entendam o seu papel ministerial, que entendam a sua função dentro do corpo de Cristo, que entendam o seu papel liderando essa juventude. Pastoreie um rebanho que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, né? É isso que Deus quer de nós. Não faça isso com ganância, mas com desejo de servir. Nós, oficiais, temos que servir a nossa igreja. Nós, pastores e presbíteros, temos que ser os primeiros. E temos que ser aqueles que lideram, que puxam o barco. Eu faço uma brincadeira, né? Pastor e presbítero é o primeiro a chegar e o último a sair. É o primeiro que chega, é o último que vai embora. E às vezes nós vamos lá, a igreja está lá batendo papo, o pessoal está em momentos de comunhão, está ali num determinado espaço, cadê os oficiais da igreja? Já foram embora. Não estão ali, não estão mostrando essa marca, não estão ali presentes. Então, nós somos aqueles que somos chamados. E aí vale a pena até mesmo fazer uma autocrítica. Você está pronto para ser pastor e presbítero de um rebanho? Você está entendendo o sacrifício temporal, de energia, emocional, intelectual que isso vai requerer de nós? E é muito importante ter essa perspectiva muitamente clara, né? Quando você pastoreia o grupo, você tem que conhecer. Nós temos que conhecer quem nós somos como igreja, como reino. Nós temos que conhecer como nós somos como denominação e nós temos que conhecer como liderar nesse tempo que nós vivemos. Como é que nós influenciamos e marcamos essa geração de uma forma profunda e pessoal. Então, nós temos que conhecer, temos que entender, temos que ler, temos que estudar, temos que gastar tempo nessa preparação. E não é para todo mundo. Pastorear pessoas requer uma vocação. Pastorear pessoas implica em que você tenha um chamado. É muito engraçado, né? Eu sou presbítero e eu já vi muita gente, né? Muitos presbíteros, eu quero ser pastor. E eu, quando eu comecei a minha história, eu queria ser presbítero. Eu não queria ser pastor, eu nunca quis ser pastor. Eu queria ser presbítero. E algumas vezes que passou pela minha cabeça, poxa, acho que eu vou parar no seminário. Rapidamente, eu tive alguns amigos que tiraram essa ideia da minha cabeça por causa da vocação. Porque o meu chamado não foi para ser pastor, mas para ser presbítero. E para ser presbítero, você tem que entender que eu preciso de ter vocação para esse processo.
presbiterato da igreja presbiteriana não é administrativo, não é para participar de reunião de conselho, não é para poder ficar sentado ali discutindo as administrações do dia a dia da igreja. Não, eu tenho que cuidar do rebanho que foi colocado sob o meu cuidado. Eu tenho que saber quem são essas pessoas, eu tenho que me interagir com elas, eu tenho que vivenciar a vida delas, eu tenho que levar e ensiná-las a uma posição, a uma caminhada cristã cada vez mais profunda com Deus. Então, isso não é para qualquer um. Eu gostaria de ser eleito presbítero na igreja. Para quê? Para participar de reunião do conselho? Para ir na reunião do presbitério? Para você ser eleito para alguma coisa? Significa que está tudo errado. Você não está entendendo efetivamente esse chamado. Isso até acontece, mas isso não é o principal. O principal é cuidar de pessoas. O principal é cuidar de vidas. Então, quando nós falamos em vinho novo, odres novos, nós precisamos entender que repensar esse papel meu como líder é primordial para trazer um dinamismo para a igreja. Ele começa comigo. Eu preciso ser dinamizado, eu preciso ter um repensar para que eu possa fazer isso com a minha igreja local, com o rebanho que Deus colocou sob o meu cuidado. Eu preciso estudar bastante. Eu preciso gastar tempo no meu aprofundamento. Eu preciso orar pelas pessoas da minha igreja. Eu preciso gastar tempo em oração com elas. Isso é muito importante. Isso é muito significativo. Percebam bem, nós, oficiais, geralmente estamos todos presentes no culto do domingo, mas não estamos presentes na reunião de oração. Como é que nós podemos cuidar do rebanho se nós não oramos? Eu oro em casa. Ok, mas você precisa orar coletivamente. Então, reparem que eu estou chamando a atenção nesse pequeno momento, nesse curso que nós estamos falando, que dinamismo de igreja, revitalização de igreja começa com os oficiais da igreja. Se nós não estivermos entendendo o nosso papel, o nosso ministério coletivo, não existe dinamismo. Isso vai ser só um bando de firulas, um bando de coisa acontecendo com um sinal de entretenimento. Precisamos amar o rebanho que foi colocado sobre os nossos cuidados. E amor é uma ação que demanda contato, conhecimento. A gente ama convivendo, conhecendo, andando, caminhando, se relacionando com pessoas. Eu não posso amar alguém que eu não conheço. Eu não posso amar ou chorar por ela, desejar vê-la da melhor forma possível se eu não conheço e não sei o que ela está sentindo. Então, esse lado pastoral, ele tem que estar presente para que a gente possa entender esse mecanismo. Eu preciso amar o rebanho que está sob os meus cuidados. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso sentir as suas dores, as suas alegrias. Isso é essa vivência que vai trazer esse dinamismo na vida da nossa igreja. Quero chamar a sua atenção que esse papel, esse ministério, feito pastoralmente através dos oficiais, com os recursos na atividade diária da igreja, ele pode acontecer, e eu separei aqui 4 áreas das quais você deve dar a devida atenção na sua igreja local: o evangelismo, o ensino, a ação social e a comunhão. Quando você fala de Jesus, quando você evangeliza pessoas, nós precisamos que essas pessoas entendam, e eu preciso gastar tempo com elas. Então, evangelismo demanda tempo. Muitas igrejas utilizam grupos pequenos. Eu estou usando essa palavra grupos pequenos para que você possa entender que pode ser um encontro, pode ser um estudo bíblico da igreja, ele pode ser a classe da escola dominical, mas eu preciso que esse grupo pequeno, eu discipule pessoas. E discipular implica em gastar tempo na rotina diária. Eu não posso discipular alguém encontrando ela uma vez por semana. Não se esqueçam que Jesus treinou 12 pessoas. Ele vivia com elas, ele comia com elas, ele dormia com elas, ele andava com elas. Ele convivia com elas. Não há discipulado sem convivência. Então, perceba bem, olha o preço que é
o nosso chamado pastoral. O nosso chamado pastoral, né? Quando evangelizamos jovens, né, grupos etários e de gêneros, rapazes com moças, nós temos ali uma forma, uma possibilidade de conversa. Então, pensem bem, num determinado grupo, é importante, no caso nós como oficiais, nós líderes, nós temos ali, por exemplo, casal, eu e a minha esposa, porque de repente ela está falando com determinadas moças, eu estou falando com os rapazes, nós estamos falando de determinados assuntos. Então, essa liberdade permite que a gente possa fazer crescer, possa avançar nesse desenvolvimento do conhecimento de Cristo dessas pessoas. Precisamos de uma linguagem próxima. Eu tenho falado muito na igreja nos últimos anos que a igreja presbiteriana tem uma doutrina excelente. Nós temos uma teologia profundamente sólida e bíblica, inquestionável. Mas a nossa aplicação como resposta para o tempo que a gente vivendo, eu acho que nós estamos precisando fazer um repensar muito grande. A juventude hoje tem feito perguntas e questionamentos e nós estamos dando respostas na igreja que não são as respostas a essas perguntas. Nós achamos que sabemos quais são as perguntas que estão sendo feitas. Mas se eu não convivo com essa juventude, eu não sei que tipo de pergunta ela está fazendo. E é aí que entra a segurança da nossa teologia. Ela tem consistência para responder todas as perguntas em todos os tempos, porque ela é profundamente bíblica. E a palavra de Deus tem resposta a todas as culturas, em todos os tempos, a todos os momentos. Mas eu preciso entender a aplicação da palavra de Deus para esse momento. Né? E aí a gente tem algumas estratégias, né? Corpo a corpo. Uma pessoa falando de Jesus para outra pessoa. Você investindo tempo em uma pessoa. Você gastando energia com um indivíduo. Livro, Bíblia, mensagens durante a semana, encontros, almoço, um lanche, um café, tempo com essa pessoa. Temos formas de evangelismo coletivas, grupos de teatro, grupos de músicas, grupos esportivos, eventos culturais. São formas de nós expressarmos, inclusive de mostrar que nós não estamos alienados desse tempo. Podemos produzir boas peças de teatro, podemos produzir música de ótima qualidade, podemos ter eventos esportivos com linguagem e comportamento equilibrado, nós podemos ter eventos culturais mostrando que nós estamos inseridos num contexto e podemos trazer respostas culturais para esse tempo. Né? Culto temático, né, determinados temas que podem ser debatidos, que podem ser chamados a atenção, são excelentes, né, sempre foram utilizados ao longo dos últimos anos, né, das últimas décadas, nos chamados cultos de sábado, ou eventos de meio de semana. São muito interessantes porque a partir de um tema a gente pode debater, conversar e apresentar a resposta bíblica para esses temas que são colocados. A pandemia causou um impacto muito grande, né, nos famosos acampamentos, e muita gente já falava que os acampamentos estavam diminuindo, mas bons acampamentos continuam acontecendo. E isso é importante, a gente precisa fazer um bom acampamento. A gente precisa fazer ele bem organizado, a gente precisa fazer um acampamento com bastante consistência. E eu te falo que vai ter um efeito poderosíssimo. Né? Palestras sobre temas correntes, culto nos lares. Né? A presença da igreja na casa. Né? Isso é importantíssimo. Inclusive para despertar que na própria casa se expresse esse culto doméstico a partir da família que está ali presente. Né? Nós levamos esse evangelho e estimulamos aquelas famílias que nos recebem para que elas possam pregar, possam desenvolver esse culto doméstico, essa leitura da palavra, esse estudo da palavra ali como família. Tá? É uma dos grandes desafios. O segundo desafio é o ensino. Né? Lógico, quanto mais você conhece, mais maduro você fica. Quanto mais você conhece, menos você erra. Conhecimento gera maturidade.
conhecimento minimiza erros. Quanto mais você sabe, menos você erra. Agora, tem que saber bem. Tem que conhecer bem o que você está falando. Conhecimento permite uma vida prática de mais testemunho. E isso é um dos grandes desafios para nós. Nós precisamos entender que a nossa vivência, ela é a testificação da nossa pregação. Não adianta falar sobre valores morais, valores alicerçados na palavra do Senhor, se a nossa vida não condiz. Não adianta falarmos de princípios éticos baseados, alicerçados no cristianismo, se nós não temos essa vivência ética. Não adianta, por exemplo, a gente falar de domínio próprio se a gente não consegue se controlar. Nós precisamos que a nossa pregação possa vir corroborada por como nós vivemos. Lembre-se que nós falamos agora há pouco sobre evangelizar pessoas e conviver com elas. Então, ao ensinar essas pessoas a uma nova caminhada cristã, eu preciso que essa caminhada possa estar corroborada por aquela forma como eu vivo, né? E ela permite que a gente avance. Como é que eu posso, nesse tempo, ter algumas estratégias de ensino? Grupos de estudo bíblico. A gente tem... Eu pude participar muito de grupos de estudo na época da faculdade. Foram fundamentais para a minha caminhada cristã, né? Eu participava dos grupos com a ABU e com a MPC na época, e nós tínhamos o grupo de estudo bíblico da UMP. E eu participava, durante a faculdade tinha um, né? Em determinados momentos das férias tinha outro, e na rotina diária tinha da minha igreja. Então, esses tempos são muito profundos. Quando eu estava numa outra cidade que eu morava, no interior de Minas, nós tínhamos lá o encontro dos amigos. Começou na minha casa e está até hoje, 10 anos depois, os jovens continuam se reunindo toda semana para poder estudar, para poder se encontrarem. E era engraçado, a gente fazia piada, né? O encontro dos amigos da semana começava às 9h38. Muitas vezes ele começou quase 10 horas da noite, porque era a hora que o pessoal saía da faculdade, né? E esses grupos de estudo bíblico têm um efeito poderoso quando são bons estudos. Rodízio de livros, né? Compra um, compra dois, compra três, circula os livros entre a moçada. Isso tem um efeito potente de conhecimento e bons livros. Então, significa que nós, líderes, oferecemos bons materiais para a nossa mocidade. Palestras temáticas dentro de uma sequência cronológica, né, permitem um avanço de conhecimento para que essa estrutura aconteça. Temas atuais a partir de uma perspectiva teológica. Grupos de debate. Esses grupos de debate na internet estão virando uma terra de ninguém, né? A gente sempre fala que é algo bom, é algo positivo, mas tem virado mais dor de cabeça do que solução. Mas não se esqueçam, a ferramenta das mídias digitais, ela é muito boa, mas elas são muito mal utilizadas. Você mesmo está vendo agora exatamente esse curso através de uma mídia social. Você pode estar vendo pelo YouTube ou pelo Facebook. De repente, esse vídeo vai ser compartilhado pela equipe através de grupos de WhatsApp ou de Telegram. Então, você tem muitas formas de compartilhar conteúdo. Mas é importante a gente sempre lembrar, cuidado que nós não podemos nos perder nesse tipo de ambiente, né? Fica sempre aquela velha pergunta, né? A escola dominical é atual o seu modelo? Eu sou um forte defensor. Ela é atual. Agora, precisa de uma aula boa. Temos feito muitos encontros através da editora Cultura Cristã, que pertence à nossa denominação, e temos falado muito sobre a potencialidade da escola dominical, mas ela precisa de uma aula boa, bem preparada, material de boa qualidade, né? Algo que permita um trabalho de crescimento. Então, a escola dominical é boa e ela é atual, o seu modelo é atual,
mas ela precisa ser bem feita. E eu acho que esse é o grande segredo. Atividades sociais, né? Sabemos disso. Amar o próximo é uma coisa incondicional. E esses tempos de pandemia permitiram que a gente observasse uma grande quantidade de pessoas que estão com necessidades financeiras, pessoas que perderam suas casas, que moram na rua, né? Eu estava até alguns dias atrás morando em São Paulo. São Paulo tem uma gigantesca quantidade de pessoas que moram na rua. Isso tem que nos incomodar como igreja. E a juventude da igreja tem que ser estimulada a estar lá presente, apresentando soluções para essa situação, né? Temos que ter centros de assistência, precisamos de grupos de orientação. Nós temos muitos jovens na igreja, na área das licenciaturas, né, da educação, na área de saúde, jovens que são advogados, engenheiros, fisioterapeutas, enfermeiros. Nós temos uma equipe grande que recebeu talentos do próprio Criador de todas as coisas, para que a gente possa transformar esses dons e talentos em prol da sociedade, em benefício da sociedade. E nós temos que trazer os jovens da igreja para que eles participem desses processos, né? Casas de recuperação, orfanatos, aulas de reforço, são projetos que devem ser contínuos. Não são projetos dia de ação social, não. Tarde de mobilização, não. Nós precisamos que essas coisas sejam contínuas na vida da igreja. Talvez se a sua igreja tenha um espaço grande, um templo grande, quem sabe vocês podem ter um escritório de direito, né, um escritório de advocacia com finalidade social sem cobrança, auxiliando determinadas famílias, ou um pequeno posto de saúde que possa aferir pressão, que possa fazer pequenas orientações sobre qualidade de vida. Nós temos muitas coisas que podem ser feitas. Agora, precisamos nos relacionar com pessoas. Precisamos nos envolver, né, com pessoas, né? Precisamos de ter comunhão. Diz a história, né, que presbiteriano falou que tem comida, né? Falou que é um evento presbiteriano, tem que ter comida, né? E nós gostamos disso. E olha, eu acho, ou melhor, acho não, eu tenho certeza, nós precisamos fazer isso mais. E às vezes precisamos fazê-los sem um caráter religioso. Precisamos ter um almoço e um jantar para a gente ficar juntos. Não é culto, é comer juntos, papear, conversar sobre os mais variados temas da sociedade e ali estarmos juntos, reforçando os nossos laços de amizade. Eu curto muito essa história, né? Imagina, o templo da igreja fica fechado a semana toda. Será que a gente não pode ter um lugar para fazer um happy hour? Happy hour na igreja? Por que não? Em vez dos jovens irem para algum tipo de balada ou evento, por que não ter um lanche, não ter um espaço na igreja, não ter um espaço com música, e ali a gente se encontra e conversa, convive, se relaciona, né? E ali a gente sabe que é um lugar que a linguagem vai ser diferente, que o tipo de bebida que vai ser servido vai ser diferente, né? Que o clima e ambiente é diferente. Você para e pensa como é que a gente pode agregar muitos outros jovens num espaço saudável, num espaço de aprendizagem, num espaço de interação, com uma boa linguagem, com uma boa conversa, com uma boa convivência. Eu acho que é aproveitar bastante essa possibilidade. Comemorar aniversário, né? A gente adora, desculpa, não vou usar a palavra adorar, nós amamos fazer festa, né? Amamos estar comemorando. Aniversário comemoramos aniversário da mocidade, da SAF, comemoramos aniversário da igreja, aniversário do pastor, aniversário do presbítero, aniversário de casamento. É momento de convivência, de estarmos presentes, de estarmos juntos, né? Passeios, né? Quantos lugares podemos estar ali juntos? Imagina um dia inteiro na praia, um dia inteiro numa cachoeira, num parque, né? Um intercâmbio de um grupo com o outro. Então, percebam que são estratégias que colocam os jovens juntos uns com os outros. Então, é uma coisa extremamente positiva para que nós possamos ter os nossos jovens convivendo com outros jovens. Tá? Gincana. Eu sou fã de gincana. Eu acho que são
brincadeiras muito legais e você não perca isso. Jovem é muito criativo. Os jovens são muito criativos. Se deixar, eles bolam muitas coisas. E é importante, eu quero que você volte lá na primeira parte da nossa conversa. Você tem que estar presente. Líder de igreja, pastor e presbítero, tem que estar presente. Vai ter uma gincana da mocidade, o pastor tem que estar presente, presbíteros tem que estar presente. Vai ter um passeio, o pastor tem que estar presente, presbítero tem que estar presente. Isso tem que ser parte da estratégia da igreja. Não dá para ter outro, tem um outro compromisso. Não, o compromisso é com a igreja, com o teu rebanho, para estar ali presente com ele. Tenta agendar outras coisas, mas quando a tua igreja estiver junto, pastores e presbíteros têm que ser os primeiros a estarem presentes ali, né? Torneio esportivo geralmente dá confusão, né? Mas bem administrado, ele é um espaço bem gostoso, muito alegre, comemorativo, né? A gente pode, às vezes, quem sabe, trocar alguns esportes que causam muita emoção, muita paixão, por esportes diferentes, né? Podemos ter novas modalidades que vão fazer ali uma alegria, né? Que vão ser um espaço para a gente poder se divertir. Então, temos muitas possibilidades. Eu quero finalizar aqui, né, chamando a atenção que a gente tem que aprender a utilizar bem as ferramentas que nós temos. Nós temos que aprender a utilizar as grandes qualidades que nós temos, as grandes estratégias que nós temos para esse tempo. O trabalho com a mocidade, ele é um trabalho diferente. Você não entende, talvez a gente não compreenda, nós como igreja, a potência que é o trabalho da juventude. A Bíblia fala que os jovens foram escolhidos porque eles são fortes. Então, a grande força da igreja está concentrada na juventude. Nós precisamos explorar isso mais. Nós precisamos investir mais. Nós precisamos pensar e repensar nossas estratégias ministeriais em prol da mocidade. E eu tenho certeza que isso vai ter uma gigantesca diferença no seu ministério e na sua história. Que Deus te abençoe ricamente e que esse momento possa ser profundamente reflexivo, que possa ser um tempo de aprendizado. Falamos rapidamente de algumas coisas aqui, mas eu gostaria que você depois falasse, pensasse novamente, olhasse novamente essa estratégia. E eu tenho certeza que isso vai ser muito positivo para você. Que Deus te abençoe e que você aproveite bastante esse congresso, porque tem muita coisa legal sendo compartilhada. Deus te abençoe, um forte abraço. Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o pastor Douglas Zborowski, pastor da Igreja Presbiteriana aqui em Ribeirão Preto, conhecido como a Igreja Central, membros do Presbitério de Ribeirão Preto e também do Sínodo Oeste de São Paulo. Obviamente, no ano passado, diante da pandemia, a igreja enfrentou tempos difíceis e, aproveitando aqui o tema do terceiro encontro de lideranças, vinhos novos em odres novos, nasceram projetos diante de tanta mudança, ajustes que nós precisávamos fazer para manter os nossos membros conectados com a palavra de Deus e dentro da possibilidade, nessa coinonia intensa, mesmo por transmissões online e eletronicamente falando, nasceram 2 projetos importantes que eu gostaria de compartilhar com você, que estarão indo adiante, independente dos tempos difíceis da igreja. Nessas mudanças todas, o primeiro projeto que nasceu é conhecido na nossa igreja, e você pode assistir pelos nossos canais, a Palavra do Dia. Pequenas meditações bíblicas desafiando o coração dos nossos irmãos membros da igreja e dos ouvintes que nos acompanham a manterem uma comunhão com Deus e andarem com Deus diante dos desafios semanais que eles possam enfrentar. Todas as segundas e quartas-feiras, a Palavra do Dia traz uma porção da Palavra de Deus para os corações dos crentes em Cristo Jesus. E um segundo projeto que nasceu importantíssimo para nós foi a edição de 2 cultos domésticos semanais que são disponibilizados às terças e quintas-feiras, levando a família de Cristo Jesus na sua casa a abrirem a Bíblia, meditarem e orarem juntamente
com os seus filhos. 2 projetos importantes que agora compõem toda a programação ministerial da nossa igreja e que Deus nos deu o privilégio de, em tempos tão difíceis, trazer a sabedoria vinda do alto, para que nós pudéssemos criar esses 2 programas que têm alimentado os nossos irmãos, independente dos tempos difíceis. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, família, sua igreja, no nome de Jesus. Graça e paz, queridos irmãos, sou o presbítero Felipe Checon, integrante do Conselho da Igreja Presbiteriana de Itaquera 2 e obreiro responsável pela condução do trabalho de plantação da Congregação Presbiteriana de São Manuel. Queridos irmãos, esse trabalho ele teve início com 3 pessoas me procurando lá na cidade de São Manuel, querendo conhecer um pouco mais da teologia reformada. Eu iniciei com eles, então, alguns estudos e, posteriormente, outras pessoas também se interessaram e se uniram ao grupo. Desde então, tenho aplicado aqui esses estudos de forma maciça, com ênfase própria ao contexto na qual eles estão inseridos, por se tratar de uma cidade extremamente católica. Com o crescimento, então, aqui do grupo, nós temos intensificado o trabalho de evangelização, o trabalho de visitas, focando em ações direcionadas para cada faixa etária, via base de dados que previamente foi mapeada em pesquisa durante essa realização desses estudos com essas pessoas que iniciaram esse trabalho. Uma outra frente de ação que temos desenvolvido aqui, em parceria com as autoridades municipais, é uma comissão da família, onde nós temos contato para aconselhamentos de pessoas da cidade, e proporcionando assim para elas um aconselhamento mais efetivo à luz das Escrituras Sagradas e direcionando-as também à congregação para um acompanhamento um pouco mais aprofundado e posterior discipulado. Então, após a inauguração do templo, cerca de 6 meses atrás, nós já contamos com algumas dezenas de pessoas da cidade já membradas e um grupo de crianças já em atividade. Então, desde o princípio, é importante ressaltar que a Igreja Presbiteriana de Itaquera 2 tem apoiado esse trabalho, bem como o Presbitério Sul-Leste Paulistano e agora mais recente, o Presbitério de Botucatu tem se engajado nesse apoio, orado por nós, caminhado com a gente também. Pedimos então aos queridos irmãos que continuem orando por esse trabalho, continuem orando pelos apoiadores dessa obra e continuem orando por mim. Fica aqui um forte abraço desse servo de Cristo Jesus a todos vocês. Deus abençoe. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, encerramos a primeira noite do 3º encontro de lideranças dos sínodos do Estado de São Paulo. Esperamos que você que participou conosco tenha sido edificado, que as palestras aqui apresentadas tenham sido bênção para a sua vida. E queremos desafiá-lo, e que amanhã estejam conosco novamente, para aprendermos mais da palavra de Deus, junto com o nosso tema, Vinho Novo em Odres Novos. Desafios de como enfrentar o novo período que nós estaremos passando. Que Deus abençoe a cada um de vocês essa noite e que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a vida de cada um. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia e por esta programação. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pelo teu amor e pela tua graça. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações através dos teus servos. Queremos te louvar, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus presente na vida da nossa igreja, na vida de irmãos e irmãs, nesse período tão difícil pelo qual nós passamos. Que as palestras, os desafios que foram apresentados aqui sejam de edificação para a vida de cada um. Que todos esses momentos sejam especiais para nós e que a tua graça se faça presente em nosso viver. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que amanhã, nesse mesmo horário, estejam conosco participando do 3º encontro de liderança do Sínodo dos Estados de São Paulo. Fiquem na paz e que Deus os abençoe.